falamos, mas a gente não trouxe aqui, né, Pedro, quem que a gente considera que pode ser qual vai ser, né, o time do Brasil e principalmente o ponto mais importante que é a questão do substituto do Paquetá, né? Quem que vai ser esse jogador aí para substituir o Paquetá? Ainda tem uma dúvida muito grande, né? Se o Ancelotti vai colocar mais um meio-campista, se ele joga o Endrick para como ele fez na partida a contra o Japão. E assim, eu tendo a achar que o Brasil precisa do meio-campo mais fortalecido, né? Principalmente por conta do Odegaard e tal, para a gente evitar esse jogo muito trocação que às vezes a seleção brasileira gosta de fazer em alguns momentos da partida. Eu iria com o Danilo Santos. Eu acho que a gente conseguiria até uma capacidade de associação maior, né? O Bruno Guimarães tem chegado mais ao ataque, o Danilo também chega mais ao ataque, tem um físico invejável, então é um jogador que consegue fazer essa ida e vinda com muito mais facilidade. Eu iria no primeiro tempo com o Danilo, obviamente tendo uma opção do Endrick para o segundo tempo, caso o time precise ser mais ofensivo. Porque eu acho que o Brasil já sair no 4-2-4 com o Endrick, se acontece algum momento do jogo, o Brasil sai atrás do placar, como foi contra o Japão, a gente fica sem opção de mudar o jogo, né? Aí teria que mudar elas por elas, botar o Igor Thiago ali, ou o próprio Martinelli por dentro. Eu acho que com o Danilo você cria uma forma nova de jogar para um segundo tempo, uma necessidade, que levaria a seleção norueguesa a ter que fazer um encaixe diferente. É isso, eu iria com o Danilo. E você? Eu concordo, eu vim aqui para falar a mesma coisa que você, Matheus. Eu iria com o Danilo, eu acho que o Danilo ele complementa bem esse meio de campo, dessa sustentação que o Brasil precisa, sem mudar muito a forma que o Brasil vem jogando e que vem dando certo, né? Eu tive algumas conversas com alguns amigos, né, pensando qual poderia ser esse substituto do Paquetá. Algumas pessoas falaram sobre colocar o Endrick no ataque e recuar o Matheus Cunha para o meio de campo. Eu já não gosto tanto, eu acho que o Matheus Cunha está rendendo muito bem ali. Copa do Mundo, para mim, não dá para ficar mexendo, inventando moda, tentando mudar forma de jogo, estilo de jogo, ainda mais agora que é mata-mata. Perdeu, tá fora. Então, assim, não é hora para tentar inventar a roda, né? Assim como também, né, nessa posição de recuar o Matheus Cunha, poderia entrar o Endrick, o Igor Thiago, até o Neymar como falso 9. Eu acho que colocando o Matheus Cunha de meia, eu não fecharia. Eu acho que eu prefiro que jogue o Danilo. Temos o outro meio-campo, que seria o Ederson, né? O Ederson, mas eu acho que é um cara que vai dar uma sustentação muito mais defensiva do que ofensiva, como o Danilo poderia dar. Então, eu acho que o Danilo é um cara mais completo para assumir essa posição. E temos também algumas entrevistas do Ancelotti, ele deixou um pouco entre linhas, né, de que ele vem treinando também o Martinelli nessa posição de meio campo. Mas eu também não acho que seja o substituto ideal. Eu acho até que é um cara que defensivamente ele tem bastante raça, ele corre bastante, rouba a bola, ele tem essa força para marcar, mas ele é um cara que precisa de campo para jogar. Ele é muito diferente do Paquetá, por exemplo, na questão de passe vertical, visão de jogo. Ele é um cara mais de uma bola colada no pé e tal. Enfim, eu acho que quem se aproxima mais das qualidades que o Paquetá trazia para a seleção e que poderia fazer bem esse jogo, substituir bem o Paquetá, sem mudar muito o estilo de jogo da seleção e sem prejudicar muito o caminho que o Ancelotti está traçando, para mim, esse cara é o Danilo Santos. Cara, eu concordo muito com você. Eu acho que você queimar o Matheus Cunha no primeiro tempo, eu acho realmente uma escolha errada, assim, pelo menos não faria sentido, né? No primeiro tempo você já queimar o Matheus, porque aí seria praticamente um 4-2-4, né? Só que com dois jogadores por dentro. Mas aí você tem a sobrecarga da recomposição defensiva, então eu acho que você mantendo esse esquema com três volantes, você mantém essa linha de três ali no meio, com o Ryan voltando para ajudar o, o Danilo na lateral, né? Que é uma coisa que tem funcionado, tem dado certo.
Então, acho que teria um desencaixe também de marcação para esse começo de jogo, sem contar que você dá a possibilidade, por exemplo, do Odegaard dominar o meio campo, né? Que justamente por talvez você ter uma falta de combatividade. Né? Como a gente já tem uma linha de pressão alta funcionando, foi assim nos jogos contra a Escócia e contra o próprio Japão, que o Ryan fez a marcação pressão e conseguiu roubar bolas importantes que geraram gols. Então a gente não precisa botar mais um atacante para fazer uma pressão alta. E o Danilo tem uma capacidade física de ir e voltar com uma certa tranquilidade, pelo menos assim. Num primeiro tempo de jogo, ele tem essa capacidade de fazer. Agora, eventualmente, o Brasil perdendo, precisando do resultado, ou não querendo levar para prorrogação, talvez valha em algum momento do segundo tempo você fazer essa jogada de colocar o 4-2-4 com dois jogadores ali mais à frente, pode ser o Martinelli e o Endrick, pode ser o Matheus Cunha e o Endrick, pode ser o Neymar e o Endrick, pode ser o Neymar e o Thiago, enfim, que é o grande ponto positivo da seleção brasileira, que a gente tem falado desde o começo, que é as múltiplas possibilidades táticas que a seleção tem. Então a gente tem um banco de reservas que muda jogo, que muda a forma do time jogar. Mas eu realmente acho que não é o momento para você já lançar um 4-2-4 de cara. Eu também manteria um 4-3-3.